Olá, oitavo ano. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre o sistema respiratório. Na aula anterior, nós falamos um pouquinho sobre a questão de como que o sistema respiratório interage com o sistema digestório. Esses dois sistemas, gente, eles estão intimamente ligados em relação à nossa nutrição, tá? Um sistema, que é o sistema respiratório, ele fornece o oxigênio para o nosso organismo, enquanto o sistema digestório, ele atua na questão dos nutrientes. Então, juntos, né, como nós já falamos na correção da atividade, eles vão favorecer esse processo de nutrição. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado sobre esse sistema respiratório, que é de inteira importância para o nosso organismo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a anatomia dele, ou seja, sobre os órgãos, né, que o formam, e sobre a fisiologia, ou seja, sobre o funcionamento geral desse sistema. Ok? Então, aqui, para começar, vocês já até fizeram uma atividade anterior, um desenho relacionado a esses órgãos, né? E foram falando quais eram os nomes. Então, aqui nós temos, em primeiro lugar, as fossas nasais. Ó, deixa eu mostrar aqui na próxima imagem para vocês. O que são as fossas nasais, gente? É todo esse canal interno aqui que compreende o nosso nariz, tá? O nariz, na verdade, é a parte externa, né? Essa parte externa aqui do nosso rosto. Existem as narinas, que são os buraquinhos aqui, os orifícios do nariz, e as fossas nasais é essa região interna, tá? Então, quando a gente fala fossas nasais, a gente está se referindo a essa parte aqui. Depois nós temos a faringe, né? Que ela é um órgão comum tanto do sistema digestório quanto do sistema respiratório. Aqui na faringe, abaixo da faringe, existe aquela estrutura que a gente já estudou, que é a epiglote. Durante a respiração, a epiglote fica levantada para que favoreça a passagem do ar diretamente aqui para a laringe e, consequentemente, para a traqueia, tá? Como nós vimos anteriormente, quando a gente engole, o ato de engolir, quando o alimento está localizado aqui na faringe, a epiglote se abaixa, favorecendo a entrada do alimento lá para o esôfago. Então, como a gente não está comendo nada, engolindo nada, ela fica sempre levantada, ok? Então, aqui temos a faringe. Abaixo da faringe, nós temos a laringe. A laringe é uma estrutura, gente, onde fica presente as cordas vocais. Quando o ar que vem do nosso pulmão passa por essas cordas vocais, elas vibram, né? E acontece o surgimento da voz. Então, ela fica localizada nessa região aí que é chamada de laringe, tá? Abaixo da laringe, nós temos a traqueia, que é essa estrutura de cartilagem. A gente consegue até pegar a nossa traqueia aqui, né? Se a gente tentar posicionar os dedos aqui, isso que a gente consegue pegar aqui, nessa região do pescoço, é exatamente a traqueia. Ok? Depois, a traqueia ela se ramifica, gente, em 2 brônquios, um para cada pulmão, tá vendo? Um para cada lado. Olha que interessante que eu vou falar para vocês. Essa região de bifurcação aqui, de encontro entre os 2 brônquios, se chama carina, tá? Então, por isso eu sempre digo, todo mundo tem uma carina dentro de você, ó. Aqui, essa regiãozinha aqui se chama carina, tá? Embora ela não é muito falada, né? Mais aprofundada em estudos mais para ensino superior, né? Mas só para vocês saberem, com curiosidade, tá bom? Depois daqui da ramificação, né, dos 2 brônquios, nós temos os bronquíolos, gente. Os bronquíolos, eles formam o que a gente chama de árvore brônquica, lá dentro dos pulmões. Eles vão se ramificando em estruturas cada vez menores, tá vendo? Como se fosse uma raiz, assim, no interior dos pulmões, tá? E na pontinha dos bronquíolos, bem na pontinha mesmo, tem até uma imagem aumentada aqui para vocês, temos os alvéolos pulmonares. Aqui nesses alvéolos pulmonares é onde acontece a absorção do oxigênio vindo do ar. Esses pequenos, como se fossem linhazinhas aqui, tá vendo? Presente nos alvéolos pulmonares, são os capilares sanguíneos, que são vasos sanguíneos bem fininhos, tá? São chamados de capilares, porque eles têm a espessura de um fio de cabelo, são bem fininhos. E é ali que acontece a entrada do oxigênio diretamente para a nossa corrente sanguínea. Então, os alvéolos pulmonares é onde vão fazer a absorção desse oxigênio, que vai ser direcionado para o nosso sangue,
ok? Então, isso que a gente viu aqui é chamado de respiração pulmonar, que é onde o oxigênio, o ar, né, vai ser levado diretamente para o nosso pulmão e vai acontecer a absorção desse gás da respiração. Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre a importância, gente, do ar entrar pelo nariz e não pela boca. É claro que existem situações, né, que a gente precisa respirar pela boca quando a gente está gripado, ou os mergulhadores, por exemplo, eles têm que utilizar muito essa respiração pela boca, né, para estar sugando a questão lá do oxigênio, lá do cilindro, beleza. Mas por que é tão importante a gente respirar pelo nariz e não pela boca? Pelo nariz, a gente fala que ela é uma respiração mais completa. Quando a gente puxa o ar pelo nariz, o que acontece? O caminho é mais longo, tá? Isso vai favorecer o aquecimento do ar para ele chegar nos pulmões mais quentinho. Vai acontecer a filtração do ar. Por quê? Porque ali no nariz existem aqueles pelinhos, né? E esses pelinhos, eles possuem essa função. Eles têm como função de filtrar impurezas, né, que são trazidas pelo ar para que não atinja os nossos pulmões. E ali no nosso nariz também tem o muco, né, que é o que a gente chama vulgarmente por meleca do nariz. Né, existe ali na região interna toda do nosso nariz, aonde as sujeirinhas que vão passando, além de serem filtradas pelos pelos presentes ali, elas vão grudar, elas vão se aderir a esse muco na parte interna das nossas fossas nasais, impedindo que todas essas impurezas cheguem ao nosso pulmão. É claro que mesmo assim podem chegar algumas impurezas, podem, mas vai acontecer de forma bem menor, certo? Se o ar passar diretamente pela nossa boca, não vai acontecer tanto essa filtração, tá, gente? Só que existe aqui na nossa traqueia também células epiteliais ciliadas. Elas possuem cílios, né, que são pelinhos também, que ajudam também nessa questão de filtração, né, dessas impurezas que podem chegar no pulmão, tá? Então, esses pelinhos vão existir aqui no nariz e existem também aqui nas células ciliadas localizadas na nossa traqueia, tá bom? Então, por isso que é tão importante a gente inalar, né, o ar por aqui, por essa cavidade, tá? Porque ele chega mais quente e purificado lá no nosso pulmão. Então, ó, todo o ar, né, que vai chegando do nosso pulmão, purificado, vai ser bem melhor, certo? Será que podem acontecer a entrada de algumas impurezas ou agentes patogênicos por aí? Sim, né? Vírus, bactéria, poeira. Isso daí pode irritar o nosso sistema respiratório e causar o famoso espirro, né? Atinho. Será que esse espirro ele é importante para o nosso organismo? Muito, tá, gente? Geralmente a gente espirra como se fosse um mecanismo de defesa do nosso corpo. Então, quando a gente espirra, a gente está expulsando algo de estranho, algo que está irritando o nosso organismo. Então, a gente quer expulsar isso daí para que isso seja eliminado, tá? Então, o espirro é importante para isso, ok? Aqui nós temos a anatomia do pulmão, né? Nós temos 2 pulmões localizados em uma região, né, interna da nossa caixa torácica. E o coração, ele fica localizado aqui nessa região do mediastino, entre os 2 pulmões, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de inspiração e expiração. Para acontecer esses 2 processos, né, a inspiração nada mais é do que o quê? A entrada de ar nos nossos pulmões. Para acontecer esse processo de inspiração, a gente conta com uma coisa muito importante no nosso organismo, gente, que é chamado de diafragma, tá? O diafragma é um músculo localizado logo abaixo dos nossos pulmões. E ele tem por função puxar literalmente os nossos pulmões para que aconteça o aumento da nossa caixa torácica, né? O aumento do volume torácico aqui dos nossos pulmões, para que o ar entre nos pulmões e eles se encham de ar. Então, o que acontece nesse momento de inspiração? O diafragma ele se contrai, os músculos intercostais também contraem,
tá? Acontece um aumento do volume dos nossos pulmões, favorecendo a entrada do ar, ok? Na expiração ocorre o contrário. Esse diafragma relaxa, né? Fazendo com que aconteça a expulsão do ar do nosso pulmão e o nosso volume aqui, tanto da caixa torácica quanto dos pulmões, diminui, tá bom? Esse processo completo, ó, aqui a gente tem, ó, o ar entrou, tá vendo? Olha o diafragma, o que aconteceu? Foi puxando os pulmões, tá vendo? O ar vai entrando, o diafragma puxa os pulmões, acontece o aumento dessa região aqui. Uma respiração completa, a gente fala que é a entrada e a saída do ar. Então, quando acontece uma inspiração e uma expiração, que é a saída do ar, acontece uma respiração completa, ok? Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os alvéolos pulmonares, que é onde acontece a absorção do oxigênio para a nossa corrente sanguínea, tá? É exatamente nessa região aqui que a gente chama de alvéolos pulmonares, como a gente já havia dito. Então, pessoal, olha só. Aqui nos nossos alvéolos pulmonares vai acontecer essa absorção do oxigênio que está vindo do ar através da respiração pulmonar, que a gente já falou sobre ela, e vai acontecer a respiração celular. Qual é a diferença disso? Quando o ar chega nos nossos pulmões, ele vai absorver o oxigênio e vai eliminar o gás carbônico, certo? Esse oxigênio, então, ele vai passar diretamente para os nossos capilares sanguíneos, vai fazer parte do nosso sangue. Só que esse oxigênio que está ali, ele precisa ser transportado por todas as nossas células. E as nossas células vão fazer esse processo de respiração celular. O que acontece exatamente lá nas nossas células? Ó, vou mostrar aqui para vocês. Lá dentro das nossas células, depois que aconteceu todas as reações de eliminação do gás carbônico, né, de produção de energia pelas nossas células, as nossas células ficam ricas em gás carbônico. Então, esse oxigênio chega, entra na célula, a célula absorve o oxigênio novamente e elimina o gás carbônico. Esse gás carbônico vai de novo para a corrente sanguínea, aonde vai ser posteriormente eliminado na respiração novamente. Então, esse processo, gente, acontece o tempo todo. Tanto a respiração pulmonar quanto a respiração celular. Qual é a importância dessa respiração celular para o nosso organismo? É através da respiração celular que a gente consegue produzir energia. Lembra que nós falamos? A organela responsável por essa produção de energia na nossa célula são as mitocôndrias. E as mitocôndrias precisam de quê para essa produção de energia, principalmente? De oxigênio. Né? Então, quando esse oxigênio chega na célula, ela vai ser incorporada junto com os nutrientes alimentares ali e vai produzir energia para o nosso organismo. Quando ela produz essa energia para o nosso organismo, a nossa célula vai ficar rica em gás carbônico novamente, certo? E aí, quando você respira novamente, o oxigênio vai ser incorporado de novo nas células e assim por diante, ok? Esse processo, gente, de troca de gás carbônico e oxigênio que acontece lá nos nossos pulmões, recebe o nome de hematose, tá? Então, lá nos alvéolos pulmonares, nessa troca de gás carbônico e oxigênio, é chamado de hematose, ok? As células responsáveis pelo transporte de oxigênio no nosso organismo são chamadas de hemácias. As hemácias são também chamadas de glóbulos vermelhos, tá? E são as células mais encontradas no nosso sangue. O maior número de células sanguíneas são as hemácias, tá, gente? Elas são até vermelhinhas, porque elas possuem uma proteína acoplada ali, chamada de hemoglobina. E é essa proteína que ela é responsável pelo transporte de oxigênio pelo nosso organismo, ok? Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o fumo relacionado aos pulmões. Esse daqui é o pulmão de uma pessoa sadia, esse daqui é o pulmão de uma pessoa fumante. Observem uma coisa muito importante, que o coração também está maior aqui, né? Por quê? Porque uma das consequências que o cigarro traz para a saúde é problemas
relacionados ao coração. Então, talvez o pulmão dessa pessoa aqui, quando ela faleceu, também foi relacionado a algum problema cardíaco, tá bom? E o pulmão, gente, ele fica exatamente assim, tá? É claro que esse daqui é um pulmão de uma pessoa que fumou muitos anos durante a vida, né? E muitas das vezes o nosso pulmão fica assim também por conta de morar em cidades muito populosas, com muita quantidade de coisas tóxicas, né, de poluentes liberados no ar. Então, só de respirar, os chineses, gente, geralmente, mesmo sem fumar, tem o pulmão todo escuro dessa forma, de tanto inalar aqueles gases tóxicos, né, que são produzidos lá nas grandes cidades, tá? Existe um problema muito grande. Muitas vezes a pessoa nem fuma, mas ela é chamada de fumante passivo. Vamos dizer, a minha avó é um exemplo desse. Por quê? Ela conviveu a vida toda com meu avô, que fumava muito, né? E a maioria das vezes que ele fumava próximo dela. Então, o que que acontece? Ele tá aqui fumando seu cigarro, beleza, né? Ele tá fazendo mal para ele, muito mal, né? Eu não vou falar todos os malefícios que o cigarro causa, porque vai ter uma atividade sobre isso. Mas, quando a pessoa fuma, existe um filtro aqui, tá vendo? Esse filtro ajuda um pouquinho a diminuir essa toxicidade que vai entrar no organismo da pessoa. Mas quem está do seu lado está inalando diretamente aquela fumaça que está saindo dali da ponta do cigarro. Então, a pessoa acaba fumando junto com o fumante, tá? O próprio fumante. Então, é chamado de fumante passivo, porque você, mesmo não fumando diretamente, você está inalando todas aquelas toxicidades que são eliminadas aqui da fumaça do cigarro, tá? Então, isso é muito perigoso. Tomem cuidado, né? Ao ficar próximo, muitas vezes, de pessoas que fumam, então é bom sempre a gente manter a distância, tá bom, gente? Porque pode ser prejudicado, principalmente bebês, crianças, né? Até idosos, a gente mesmo assim, sempre vai ser prejudicado por essa questão, sendo fumante passivo, tá bom? E mais uma coisinha que eu quero falar para vocês aqui é sobre o perigo relacionado ao monóxido de carbono. Quando a gente fala de gás carbônico, é chamado de dióxido de carbono, tá, gente? O que é o dióxido de carbono? É o CO2. Ele possui um átomo de carbono e 2 de oxigênio. O monóxido de carbono, ele possui só uma molécula, um átomo de oxigênio. E esse gás, ele é extremamente tóxico para o nosso organismo. O que acontece com esse gás? Vamos dizer que você está numa região onde tem muita queima de combustíveis fósseis, igual está aqui, ou então que você está no meio de um incêndio. Vamos dizer que alguma coisa começou a pegar fogo e você está naquele lugar fechado. O que vai acontecer? Para acontecer queima, a queima ela absorve o oxigênio do ar, tá? A queima precisa de oxigênio para acontecer. Toda combustão precisa de oxigênio para acontecer. Então, aquela queima, ela vai tomando conta e vai absorvendo o oxigênio disponível naquele lugar. Aos poucos, a queima vai eliminando o gás carbônico, certo? Que é o CO2. Aos poucos, vai diminuindo a quantidade de oxigênio presente ali, e ao invés de produzir gás carbônico, que é o CO2, vai produzir o monóxido de carbono, que é o CO. O que acontece? Quando esse monóxido de carbono entra em contato com a hemoglobina do nosso sangue, né, que é aquela proteína presente nas nossas hemácias, o que pode acontecer? As hemácias, a hemoglobina, ela não consegue transportar mais o oxigênio. Acontece uma reação com essa hemoglobina que ela não consegue mais transportar o oxigênio para o seu organismo. O que vai acontecer de imediato quando a pessoa não vai ter oxigênio nas suas células, gente? Primeira coisa que acontece. Se as suas células não conseguem produzir energia porque não tem o oxigênio, você vai desmaiar. Então, a primeira coisa que vai acontecer é a pessoa desmaiar. Se ela for socorrida a tempo por um bombeiro, né, ou alguma coisa assim, ela pode chegar a sobreviver. Mas se ela não for socorrida a tempo, ela vai morrer asfixiada por conta desse monóxido de carbono, da inalação desse monóxido de carbono.
Então, por isso que a gente vê muitas vezes, né, em socorristas, bombeiros ou alguma coisa que vão fazer esse resgate, eles utilizam máscara exatamente para filtrar, para não estar respirando essa fumaça tóxica que faz tanto mal para o nosso organismo, tá bom? Então, a nossa aula de hoje termina aqui, tá? Qualquer dúvida, eu estou disponível para responder vocês aqui no WhatsApp. E isso é isso, gente. Tchau!